pobres, para o povo pobre, para que nunca esqueça que é pobre e para que nunca deixe de ser pobre. Eu lembro muito de um cartaz que eu vi num COSE que foi reformado, em Divinéia, COSE de Divinéia, que foi reformado, e que nós fizemos a visita antes da sua reforma, e lutamos pela reforma, e ali havia um cartaz que dizia mais ou menos assim: quem não se conforma com o que tem, não merece o que não tem. É exatamente a lógica da inclusão periférica. É exatamente a lógica de João Cabral de Melo Neto, de que esta é a parte que te cabe neste latifúndio. A inclusão periférica, a inclusão marginal, ou seja, a não inclusão. A naturalização da desigualdade social. Então, este cartaz me relembra essa lógica de que é política pobre para o povo pobre, para que não esqueça que é pobre. E quando nós deveríamos ter, em função da situação que vivenciam essas crianças, que precisam dos serviços para que se estabeleçam as convivências, o fortalecimento de vínculos, que deveriam ter uns serviços que as mostrasse todas as horas do atendimento, durante todo o tempo do atendimento, a importância que elas carregam como seres humanos que são. E a capacidade e a oportunidade de se incluir em todos os espaços que nos assegura essa mágica condição humana. Eu diria que, para que nós tivéssemos um serviço de qualidade, nós precisaríamos dos recursos físicos, como salas de atendimento individualizado para atividades coletivas e comunitárias, instalações sanitárias com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, que se assegurasse a salubridade, a limpeza e a acessibilidade em todos os ambientes. Nós não vimos isso no COSE da Vila Planalto. Nós, se seguíssemos os princípios do SUAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos, teria como foco a constituição de espaços de convivência, participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. Por isso, nós precisamos ter o recorte das faixas etárias. Nós já vimos COSE, onde as mesmas atividades se desenvolvem para pessoas em faixas etárias absolutamente diferentes. São as mesmas atividades para crianças de 6 anos e adolescentes de 12 anos, 15 anos, 13 anos. Portanto, você não faz um recorte, e você não resgata, não descobre, não dá a possibilidade de diálogo destas crianças e adolescentes com suas próprias potencialidades, para que elas possam ressignificar a sua própria vida. Diz o SUAS que as intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Nós precisaríamos dos recursos físicos, dos materiais permanentes e de consumos necessários, mobiliários, computadores e outros. Nós não vimos isso no COSE da Vila Planalto, de materiais socioeducativos, tais como artigos pedagógicos, culturais, esportivos, de um banco de dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais e do cadastro dos programas sociais e dos recursos humanos, conforme apregou a NOB RH SUAS, a NOB que precisa se implementar no Distrito Federal. A NOB RH, porque não está se transformando em uma realidade aqui no Distrito Federal. Nós teríamos essa integração entre CRAS e COSES, ela deveria se dar de uma forma mais a miúde. Ela não pode ser uma... Às vezes, me parece que são duas instituições absolutamente apartadas, com lógicas de atendimento diferenciadas. E quando, em verdade, se lida com os mesmos usuários. Nem todos os usuários do CRAS estão no COSE, mas os usuários do COSES estão no CRAS. E é preciso também, a partir dessa integração do CRAS e dos COSES, fazer uma territorialização.
Então, você tem que territorializar, porque cada território forma a pessoa também. Nós somos frutos dos territórios que nós ocupamos e onde nós construímos os nossos vínculos. Nós deveríamos ter uma rede, um serviço articulado em rede, para potencializar as ações junto aos demais serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial, serviços públicos locais de educação, saúde, cultura e esporte, conselhos setoriais de defesa de direitos, conselho tutelar, enfim. Nós, cada dia que passa, temos uma clareza mais solar. Sem caminhar em rede, não vamos caminhar. Sem trabalhar em rede, não vamos avançar. E o que a gente vê é que muitas vezes não tem articulação dentro dos próprios serviços da mesma secretaria. A mesma secretaria não articula o seu serviço. A mesma SEDEST trabalha com lógicas diferenciadas e sem articulação de serviços da própria SEDEST. O que dirá a articulação de serviços da SEDEST com outros que são absolutamente fundamentais. Eu não posso trabalhar menino em situação de violação de direitos ou em potencialmente vulnerável nos seus direitos, sem trabalhar com educação, sem trabalhar com saúde. Nós vimos no COS da Vila Planalto a dificuldade de integrar a população de rua naquele COS. E é preciso articular os serviços, porque há serviços e há segmentos na própria SEDEST que lidam com a população de rua e que tem que se articular para que nós possamos potencializar o atendimento com o centro na própria pessoa. Nós estamos aqui no Distrito Federal. Funcionamento dos COSES na Grande das Oliveiras, estrutural, em Brasília, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, Ceilândia Guariroba, Ceilândia Pessul, Gama Sul, Gama Oeste, Taguatinga, Bernardo Saião, Taguatinga, Braslândia Central, Braslândia, Vila São José, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá. Nós identificamos alguns problemas nos COSES. Insuficiência de recursos humanos. É preciso que nós tenhamos o maior número de profissionais que carregam uma qualidade imensa, os profissionais que estão no COSES. Uma profunda qualidade. É preciso que tenhamos mais profissionais. A estrutura física nem sempre é adequada e, em geral, é inadequada. Isso nós vimos na Vila Planalto. A falta de recursos materiais. A ausência de garantias fundamentais para os servidores de carreira. Muitas vezes, as precárias condições de trabalho, a falta de segurança e a necessidade de reestruturação do serviço. Nós não queremos aqui refazer a discussão que já foi feita em nível nacional. Nós queremos que Brasília se adeque ao que prevê aquilo que já foi concluído enquanto necessário para essas crianças. Nós, em relação às instalações físicas, nós, colhendo o dado do SIGO, do Sistema de Execução Orçamentária, esses dados apontam que, em 2009, de uma dotação autorizada para a construção de CRAS de 1.283.667, só foi liquidada 206.910 mil, 16,12%. A dotação inicial para a construção de COSES, que era de 2.500.000, foi totalmente cancelada. De uma dotação autorizada de 850 mil para a reforma dos COSES em 2009, nada foi liquidado. Já em 2010, para a reforma dos COSES, a dotação inicial de 1.250.000 foi reduzida para R$ 779.253, da qual já foi liquidada até junho R$ 480.418, 61,65%. Nós queremos, com essa audiência pública, discutir esta situação dos COSES aqui no Distrito Federal e como nós trabalhamos sempre em todas as audiências públicas e a discussão que a gente efetiva, na perspectiva de contextualizar, de problematizar e de buscar soluções. Nós queremos que esse espaço de audiência pública seja um espaço para diagnosticando os problemas,
contextualizá-los, problematizá-los e buscar soluções. Eu queria, antes de passar para a mesa, anunciar a presença e convidar para compor a mesa, se assim o quiser, a deputada Eliana Pedrosa, que inclusive foi secretária da SEDEST. Então, a deputada, ao adentrar o recinto, se quiser compor a mesa, será absolutamente bem-vinda a sua participação nesta audiência pública. E, para dar continuidade, nós vamos começar essa audiência pública chamando o Djalma, que é conselheiro tutelar da Estrutural, para que possa fazer uso da palavra. Nós vamos estar estabelecendo, deputada Eliana Pedrosa, um tempo de 5 minutos para a fala. Então, vou passar a palavra para o Djalma, que é conselheiro tutelar da Estrutural. Bom dia a todos e a todas. Eu sou conselheiro tutelar da cidade Estrutural, que também agora tem um conselho próprio da cidade. O nosso coordenador é o Tiago, que está aqui também presente também. E a gente estamos dando atendimento num local do COSE lá em Estrutural. E a gente vê muita dificuldade com a questão do espaço, porque a gente está mal emprestado por enquanto, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos ter um espaço nosso físico dentro do Estrutural para dar o melhor atendimento à comunidade, que lá anseia esse atendimento. E nós até fizemos um documento, mandamos até para o SEDEST, em relação do espaço físico lá dentro, porque a gente, como nós estamos lá direto, 24 horas lá dentro, todo dia, o atendimento até mais tarde também, e tem um atendimento para os meninos do COSE lá, tanto para as crianças como para os adolescentes. Então, o espaço é muito ansioso, porque é na cidade do automóvel, e em volta dele, o espaço é cheio de vidros, mesmo que seja temperado ou não, mas o problema de caso de acidentes pode ser constante. Inclusive, nós fizemos um documento no dia 22 de abril, relatando a situação do COSE lá dentro da Estrutural. Porque realmente falta monitor, falta até o transporte para poder levar os meninos da Estrutural, que é mais de 2 quilômetros, para a cidade do automóvel, onde está o COSE lá. Não tem monitor dentro do ônibus, entendeu? A gente relatamos sobre isso. Então, o índice de acontecer alguma coisa no trajeto tem sim segurança, mas sabe como que é criança e adolescente. A vezes são uma coisa que às vezes pode acontecer nesse trajeto. E o espaço físico lá dentro, a gente constamos sobre isso, e teve esse acidente. Teve um acidente lá dentro, um operário fazia a manutenção dos vidros, e nessa manutenção, um dos vidros se quebrou, e se pativou, mesmo sendo vidro temperado, mas pativou o vidro para toda parte, dentro onde estava lá. Inclusive, estava tendo atendimento nesse dia com os meninos lá do COSE. Entendeu? Então, a nossa preocupação, que realmente não é adequado, os meninos jogam bola lá dentro, entendeu? A nossa preocupação de falar que realmente toma providência e tem um espaço adequado, porque tem atendimento, até mesmo dentro da Estrutural, que evitaria ter muito mais gasto com o transporte, com outras pessoas a mais. E também tem a questão do monitor, que não tem. A Patrícia mesmo trabalha lá dentro, é a coordenadora lá dentro do projeto, e ela vê a dificuldade que ela passa lá dentro. E a gente vê a necessidade de realmente ter um atendimento melhor. Como a deputada falou, a questão de vários recursos que é destinado para a criação dos vários COSE, e a gente, a Estrutural, são beneficiados, porque tem um COSE próprio lá dentro. Tem o CRAS, o CRES, dentro da Estrutural, porque também a comunidade é ansiosa muito, tem muita coisa a desejar lá. E não gostaria também nessa audiência pública realmente que seja cumprida, que não seja uma coisa politicada. Que eu moro na Estrutural, muito uso da Estrutural para poder usar politicamente, entendeu? E a gente não vamos bater em cima disso, porque porque eu sou morador, sou liderança comunitária, e hoje eu estou lutando em direito das crianças e adolescentes dessa cidade. Então, não vamos admitir de forma alguma ninguém usar de causa própria para poder beneficiar lá dentro da cidade.
Se é recurso para ir para a estrutural, tem que ser beneficiado para a estrutural e não ser desviado de forma alguma. Entendeu? Porque a comunidade é ansiosa e precisa muito. Porque tem várias crianças, adolescentes lá dentro, que realmente precisam de um apoio, tem muito talento lá dentro, falta uma oportunidade. Se nós, comunidade comum, cidadão comum, não procurar mudar da nossa participação lá dentro, qual o futuro dessas crianças? Que nós temos um dilema no conselho. Se não cuidarmos das crianças de hoje em dia, teremos problemas com adulto de amanhã. Então, teremos vários problemas. Discriminação, como a estrutural foi muito discriminada lá dentro também. Tem muitos casos como esse. Não só na questão do lado social, da educação, da saúde, porque vincular a estrutural como ali um ar só de bandidagem, de malfeitor e tudo. Então, lá tem muitas pessoas, pai de família, pessoas trabalhadoras, e o relato assim, porque eu moro há 14 anos na estrutural, tenho filhos que nasceram lá, tenho netos que nasceram lá também em tudo, e eu sou defensor dessa cidade. E a questão do COSE, como está lá dentro também, a gente estamos defendendo que realmente tenha um atendimento da melhor forma possível. Não temos estrutura de forma, não tem nós do conselho, muito menos do COSE lá dentro lá. O espaço físico lá é inadequado, entendeu? E a gente almeja que realmente as coisas aconteçam. Que não adianta, eu acho que é bom relatar também aqui nessa audiência, que eu acho que por mais que tenha a pessoa tenha a responsável acima da Patrícia, que às vezes não vê as coisas acontecendo lá dentro, ficar pressionando as coisas para poder, tem que ser das formas que eles determinam, entendeu? Mas acho que tem que cumprir as normas legais que tem que ser feitas. Obrigado. Hein? Obrigada, Djalma. E passo agora a palavra para o Wellington Costa, que é educador social. Você que você falar. Pessoal, bom dia. Eu sou educador social, mas eu estou falando em nome dos servidores de COSE, certo? Não só em nome de educador social. Nesse mês passado, a gente teve uma reunião com todos os servidores de COSE para ver se a situação era única de unidades ou se era abrangente. A gente conseguiu nessa reunião tirar o quê? Que a situação está acontecendo igual em quase todos os COSEs. A questão de recursos humanos, como colocado pela deputada, a colocação dela foi perfeita quando ela fez o levantamento da Vila Planalto. A Vila Planalto é um exemplo perfeito para demonstrar o que está acontecendo nos outros COSEs. Alguns COSEs foram realmente reformados? Foram. Mas está longe ainda de alcançar o ideal. Dessa reunião que a gente teve, onde todos os colegas servidores de COSE colocaram a situação que estava acontecendo no seu COSE, a gente pôde observar como eu posso falar, uma deficiência não só de RH, mas a deficiência principalmente estrutural. A questão de acessibilidade física, a questão de local adequado para poder ocorrer as atividades sociopedagógicas ali. Uma exemplificação que eu posso colocar simples para vocês é COSE que não tem quadra poliesportiva. O educador tem que sair do seu COSE, tem que ir para uma quadra no meio da comunidade para poder executar a sua atividade. Numa dessas ocasiões, dessa saída, ocorreu um fato que eu posso citar para vocês, que foi o colega ser assaltado, juntamente com as crianças e adolescentes que estavam em atividade, ser assaltado, ser levado para a delegacia durante a atividade, tendo que deixar o coletivo de atendimento desfalcado ali, e que depois o próprio educador foi sujeito a ficar de frente para o assaltante, expondo assim, sua integridade física das crianças, porque essa figura poderia voltar ali e botar em risco todo mundo novamente, né? Uma vez que ele não ficou preso. Mas beleza, vamos voltando no assunto que é estruturante aqui. Estrutura física precaríssima, na maior parte dos COSEs, certo? Como eu falei, não tem salas adequadas para atendimento de todas as áreas específicas, que hoje a gente tem as áreas de dinamização, artes, esporte e lazer, informática e meio ambiente. A gente não tem a estrutura adequada para atender esses educadores aí. Lembrando que um educador falta aí, que seria um educador na área de saúde. O que a gente observa? A gente observa que nos COSEs, quantitativo de crianças com
uma falta de orientação na área de saúde mesmo, orientação para higiene bucal, higiene pessoal, e que a gente viu que estava observado a inclusão desse educador na portaria, número 10 de 5 de dezembro de 2008, que ela colocava que deveria ter um educador de saúde, esse educador não compõe com a gente sente a falta desse profissional aí, certo? Porque acaba acarretando mais uma função para a gente. A gente sente falta também, na questão de RH, dos agentes sociais nos COSs, são poucos COSs que têm agente social. Existe uma portaria número 118, que ela fala a respeito da equipe mínima de composição dos COSs. Os COSs já estão trabalhando com a equipe mínima. Esses agentes sociais não estão compondo, infelizmente, a nossa equipe. Por diversas vezes somos desviados de funções, tendo que participar no transporte das crianças e adolescentes, estando junto com eles dentro dos ônibus, temos que servir lanches, temos que ser a pessoa que orienta na entrada. Então, essa questão de recursos humanos é estruturante para a gente também. Outro foco que a gente tem conversado muito é a questão do quantitativo de atendimento dentro dos COSs para essa equipe mínima. Você pega COSs hoje, onde você vai ter atendimento de 720 pessoas, que são os COSs de grande porte, 320 de médio porte, e com a equipe composta aí por 5 educadores. É um problema, se você parar para pensar, que tem COS aí que você tem um educador só para ficar com aquele número de inscritos. Por exemplo, um COS de médio porte, 320, você vai ter 5 educadores, sendo que a carreira prevê que sejam 30 horas a carreira de assistência social, que vai causar o quê? Vai causar uma defasagem em turno inverso. Um turno você vai ter 3 educadores, no outro você vai ter 2, você nunca vai ter essa equipe mínima de 5 garantido, certo? Voltando ao número de RH aqui, que eu posso falar para vocês, não é só a questão do atendimento, é a questão da qualidade do atendimento, tá? A qualidade do atendimento, hoje a gente prevê 25 crianças e adolescentes ali atendidos por um educador, sem o auxílio do agente social, que seria uma pessoa que poderia estar dando esse suporte aí. E o que a gente vê? Não conseguimos focar o trabalho naquele adolescente, criança, que tem maior problema, por causa da demanda. Uma criança que tem problema ali familiar, problema de estruturante mesmo, que seria uma pessoa que deveria ter um foco mais centrado nele, ou na família dele, dependendo da equipe que estiver compondo o COSE, não vamos conseguir alcançar o trabalho esperado. Então, o que a gente quer? Qualidade. A gente já conversou várias vezes em equipe, fora da equipe, com todo mundo, a questão do planejamento para poder fazer o atendimento. Como a deputada colocou, assim, o planejamento individualizado por faixa etária é fundamental. Você não pode dar o mesmo atendimento para crianças de 6 a 8 anos, o mesmo você vai dar 18. Então, assim, um planejamento estruturante é fundamental. Eu termino aqui minha fala aqui dizendo que é muito legal essa abertura da Câmara Legislativa com a gente, para poder fazer essa audiência pública. É muito importante a CEDEST também ter conversado com a gente teve capacitação ontem, foi fundamental a conversa que a gente teve, exatamente para aproximar mais o grupo de servidores do COSE com a nossa diretoria, e eu agradeço a participação de vocês e lamento pelos colegas que não puderam estar presentes, né? Não sei devido a quê, porque foi feita a convocação do sindicato, né, Cássio? Mas eu termino a minha fala aqui esperando não ter deixado nada em branco. Se tiver passado alguma coisa, espero que depois vocês complementem a minha fala, tá bom? Obrigado. Obrigado, Wellington. Eu gostaria de passar umas fotos do que nós percebemos no COS da Vila Planalto. Deixa eu ir para lá. Isso aqui que eu passo também? Para depois passar isso aqui, ó. Essa entrada. Nós vimos.
as janelas, teto. Nós chamamos também a vigilância sanitária e a defesa civil, inclusive, para que pudessem estar, porque nós estamos abrigando crianças, acolhendo crianças, em verdade, para atividades socioeducativas nessa estrutura. As portas, desta forma nós estamos vendo. A parede completamente sem condições adequadas. A parede interna absolutamente destruída. O teto, mais uma vez, com risco, inclusive, de desabar. Esse é o armário. O teto do armário. Mais uma vez o teto. Cheio de infiltração. Nós fomos, não estava chovendo, fomos nesse período, mas a informação é que quando chove fica absolutamente impraticável o exercício das atividades. A fiação exposta. Por isso, nós solicitamos que a Defesa Civil e a Vigilância pudessem instalar o beiral externo da instituição. Esses são os beirais. Os fundos. Veja que pode desabar o teto. O banheiro, nessas condições. Janela quebrada. Essa é a cerca. A piscina sem uso. Absolutamente não tem uso a piscina, não, está interditada. A área de lazer, que seria uma área de lazer, está também desativada. Então, portanto, essa foi a estrutura que nós vimos no COSE da Vila Planalto, que indica a absoluta inadequação. Eu acho que é absolutamente criminoso receber crianças, grande parte em situação de pobreza aguda, crianças que têm usuários prioritários, crianças vítimas de trabalho infantil, crianças, adolescentes em medidas socioeducativas de LA, e uma estrutura, um local belíssimo, belíssimo local, com muito arborizado, que poderia proporcionar um resgate de autoestima, porque é preciso fortalecimento de vínculos e é preciso resgate de autoestima. Há que se ter resgate de autoestima para essas crianças. Nós vamos ver aqui as atividades, o COSE Bernardo Sayão, o ambiente físico das atividades realizadas no COSE Bernardo Sayão. Esse é o ambiente físico, cheio de pombos. É aí que se fazem as atividades, no COSE Bernardo Sayão. Mais uma vez a estrutura. Sujeiras de pombo. Portanto, essa é a realidade que a gente está encontrando nos nossos COSEs para acolher nossas crianças e adolescentes em atividades socioeducativas. E vejam que o ambiente, ele depõe contra a atividade socioeducativa. O ambiente, ele depõe contra o que está pregoado no SUAS,
do ponto de vista de fortalecimento de vínculos, de protagonismo. Não é difícil se sentir protagonista nesta situação que nós encontramos nos COSE. E nós estamos aqui para poder buscar resolver, inclusive porque estamos em discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A LDO deve ser aprovada até o final deste mês, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós queremos introduzir essa discussão, não apenas a discussão dos COSE, porque elas são interligadas, em verdade, não é? Mas é preciso priorizar criança e adolescente, porque aí eu digo que não é nenhum problema de construção de futuro, é presente, é presente. Naturalizar esse nível de abandono, essa ausência de prioridade, naturalizar, significa comprometer o presente da nossa sociedade. Não falo do futuro, falo do presente. Posso falar? Não quer ser justo. Então, eu vou passar. Eu gostaria que o som fosse ligado. Passar a palavra agora para a deputada Eliana Pedrosa. Meu bom dia a todos. Meu especial cumprimento à presidente dessa sessão, minha caríssima colega deputada Érica Cocai. Cumprimento em especial a doutora Fabiana, promotora da Infância e Juventude do TJDF, que tivemos oportunidade de vários encontros ao longo da minha permanência junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. A senhora Coraci Coelho, está? Você, desculpa, Coraci. Coraci Coelho, conselheiro do CDCA. A Ciene, a nossa diretora de Proteção Social Básica, doutor Ricardo Batista, subsecretário da Sejus, nosso sindicalista mor, doutor Cássio, o Wellington, aqui na nossa mesa, representando os servidores da SEDEST, em especial os educadores sociais, e o Djalma, aqui do Conselho Tutelar da Estrutural. Quero falar daquilo que vivi. Essa audiência pública eu reporto da maior importância. A deputada Érica deixou uma menção aqui importante, uma coisa que todos nós temos que estar ligados, e nós, como cidadãos, às vezes passamos ao largo disso, quando a gente não conhece os mecanismos como a nossa cidade é gerida, como a nossa cidade é administrada. Nós temos até o dia 1º de julho deste ano para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? É aquilo que vai nortear o orçamento. O governo define as suas prioridades. Essas prioridades são definidas nessa lei. Depois, se você quiser fazer, mesmo lá no orçamento, e não está definido na lei de diretriz orçamentária, você não pode fazer, a não ser que você vote uma alteração da LDO. É possível, mas terá que ser votada uma alteração da LDO. Ontem mesmo, estiveram aqui no meu gabinete o Ruiter, que é da UAG, o Sebastião, que é lá da Subsecretaria de Planejamento, junto com o Subsecretário de Planejamento, o Emerson Fred, justamente porque nós detectamos aqui que haviam várias falhas na LDO com relação aos serviços que são propostos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Então,
nós estamos produzindo várias emendas à LDO, e ter um limitador de 3, mas não pode ter um limitador de 3 emendas por parlamentar, quando a LDO veio com várias falhas, que, inclusive, nós, da Câmara Legislativa, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da qual eu pertenço, já pediu à Secretaria de Planejamento do Governo do Distrito Federal que promovesse a adequação e que não foi feita até agora. Tanto é que o prazo de emendas foi estendido por mais 2 dias, em função dessas falhas do texto da LDO que chegou aqui na Câmara. Então, é importante dizer que aquilo que a gente quer, e aqui o tema hoje dessa audiência pública é COSE, e nós estamos falando, olha a situação do COSE da Vila Planalto, olha a situação do COSE Bernardo Sayão, né? E nós poderíamos ainda indicar outros COSEs. Isso tem que estar com uma prioridade na LDO. E isso, se cada um que tem interesse, tem que acompanhar, tem que monitorar, tem que fazer valer. Nós precisamos definir essas prioridades. As crianças que nós tratamos, prioritariamente, são aquelas que vêm do trabalho infantil. Depois, são aquelas que estão na liberdade assistida, aquelas que estão em situação, que suas famílias estão em situação de pobreza. E, se houver vagas, virão todas as outras, porque hoje não há, dentro da nossa legislação, restrição a atendimento a qualquer criança, de qualquer família. O atendimento da assistência social tem que ser universal. E nós pegamos a Secretaria de 2007, a Secretaria de Desenvolvimento Social em 2007, totalmente desestruturada, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de pessoal. Agora, vamos tocar na parte de pessoal. Todo o serviço de COSE, ele era terceirizado. Foi aberto um concurso público. Era o Instituto Nossa Senhora de Fátima, que foi descredenciado. Fizemos um TAC com o Ministério Público, a doutora Fabiana à frente, inclusive, né, para fazer a transição até a hora que o concurso público pudesse ter os seus efeitos. Então, foi feito um concurso público. Esse concurso público, talvez, ele, nesse primeiro momento, ele já devesse chamar o maior número de servidores. E é um outro ponto que a gente tem que tocar. Na LDO tem lá a nossa previsão, está lá previsto para a chamada de mais técnicos e de mais educadores para o ano de 2011, porque nós enfrentávamos uma situação de carência de servidores em todas as áreas. Então, o governo, tendo saúde, educação, assistência social, a própria Sejus, deu uma cota para cada secretaria. Uma cota insuficiente, eu concordo com os senhores, uma cota absolutamente insuficiente de pessoal em função da quantidade de atendimento que nós temos que fazer. Trabalhamos na capacitação, e aí eu posso dizer que o curso de capacitação que está sendo dado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desafio que exista alguma outra unidade da federação que tenha sequer chegado perto deste curso de qualificação, porque ele passa não apenas na parte teórica, mas ele chega em oficinas que discutem as partes que são afeitas ao dia a dia do servidor. Também foi trabalhado um novo plano de cargos e salários da Secretaria, que tivemos um avanço. Acho que tem muito mais que avançar ainda, mas nós tivemos um grande salto. Então, a área de pessoal andou. A área de infraestrutura, foi feito um projeto para a reforma de todas as unidades e de construção de várias outras unidades. Nós devemos estar recebendo, já deveríamos ter recebido, o COSE da expansão da Samambaia. Está fechado.
Eu tenho cobrado do governo por que ele está fechado. Daqui a pouco estará todo depredrado, nós teremos que fazer novos investimentos. Por que está fechado? Houve uma mudança de governo, nós estamos no 3º governador, mas nós temos que dar andamento às coisas que já estão prontas. Por que permanecer fechado esse COSE? E todos os outros COSEs, desde o ano passado, estão num plano de revitalização. Todos, sem exceção. O que nós enfrentamos, e aí é bom que todos estejam participando aqui, é que sempre há contingenciamento de recursos. Já são poucos os recursos previstos, e assim mesmo tem contingenciamento. Então, vamos voltar um pouquinho ao ano passado, nós estamos tendo uma expansão de atendimento, de rede de atendimento. Nós vamos ter várias novas unidades estão previstas. Tivemos um crescimento no número de atendimento e os recursos de orçamento para este ano de 2010, nós tivemos um corte de cerca de 30%. Como é que você pode expandir atendimento e corte de orçamento? Tem alguma coisa aí que está errada. Que, pelo menos, o crescimento vegetativo do atendimento deveria ter sido contemplado no orçamento, mas nós tivemos um corte grande no orçamento da Secretaria. Além desse corte, o dinheiro está contingenciado. E nós tivemos um corte muito interessante no orçamento, que todas as obras que estavam licitadas em andamento, por exemplo, a de Sobradinho, de repente, no orçamento do Distrito Federal, a rubrica sumiu, foi cortada. Então, a obra parou. As obras de reformas pararam, porque tiraram a rubrica das reformas. Então, a Câmara está retomando para poder reinserir essas rubricas no orçamento de 2010. As obras estão praticamente paradas, são poucas as que estão funcionando. E que prioridades estão sendo feitas? Curiosamente, ontem nós tivemos a audiência pública aqui sobre a LDO e está contingenciado 710 milhões, que, por coincidência, é o valor que está estimada a obra do estádio para a Copa do Mundo. Pode ser uma mera coincidência? Mas será que é? Então, é uma coisa para nós acompanharmos aqui. Por que as obras todas agora, e eu vou me concentrar na Secretaria de Desenvolvimento Social, porque nós estamos tratando de COSE, dos COSEs, todas estão contingenciadas, né? A criança não é uma prioridade? O Estatuto da Criança não diz que é uma prioridade? A nossa Constituição não diz que é uma prioridade? Não precisaria nem que estivesse nas nossas leis. Ninguém pode pensar no mundo sadio, ninguém pode pensar numa sociedade sadia se as crianças não têm um tratamento carinhoso, não têm uma atenção, não têm oportunidade de educação, não têm uma oportunidade de lazer, não têm oportunidade de ser criança. Então, um ponto importante dessa audiência pública é nós termos uma ação positiva de exigir do governo que descontingencie as verbas da Secretaria de Desenvolvimento Social e que recomponha o seu orçamento, para a gente garantir, pelo menos, o mesmo número de atendimentos do ano passado. Esse é um ponto central, é o ponto central daqui, porque, extrapolando essa discussão, a outra coisa que nós temos que fazer é a gente, e acredito que todos que estejam na assistência social, fizeram por opção. É uma opção que veio do coração, de querer realmente fazer a diferença para as famílias, para as crianças, para os idosos, para todos, enfim, que precisem do nosso trabalho.
Eu vou voltar ao COSE Bernardo Sayão. Dentro dessas condições, deputada Érica, eu, como secretária, eu interrompi o atendimento no COSE Bernardo Sayão. Eu pedi para interromper esse atendimento. E nós passamos a transportar as crianças para o COSE Parada, que nós fizemos uma reforma e um local que tem possibilidade de dar um amplo atendimento a todas as crianças, não apenas pelas instalações, mas também porque teria espaço suficiente para abrigar todas as crianças. Nós tivemos um grande movimento, que não partiu sequer das mães, partiram das próprias crianças, que levaram os pais para que nós reabríssemos o COSE Bernardo Sayão. O movimento de pertencimento daquelas crianças, e eu estou dando meu testemunho. A Ciênia está aqui, que estava junto comigo, eu, Marta, e vários outros técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Estávamos no COSE Parada, e essas crianças tinham um sentimento de pertencimento tão grande no COSE Bernardo Sayão, porque elas associaram as suas vidas à horta comunitária que elas cuidavam lá. E elas realmente sofriam com isso. E isso nos sensibilizou, e nós retomamos as atividades no COSE Bernardo Sayão, e abrindo imediatamente um processo de reforma, mas que as atividades fossem feitas não dentro do ginásio, mas que fosse feita apenas na área externa. E a senhora me mostrou aqui para todos nós uma foto com crianças na área interna. É uma coisa que a gente tem que ir lá verificar, porque houve esse desvio de atividades lá. Porque todos nós sabíamos que não podia ter atividade interna até que as reformas fossem realizadas. E dizer mais, que a reforma do COSE Bernardo Sayão é uma das obras que está contingenciada. O que nós temos na Secretaria? E por que a Ciênia, que é diretora, por que a Marta, que é subsecretária, ouvindo esse apelo das crianças, nós resolvemos retomar o COSE Bernardo Sayão? É porque a gente que está na gestão, você vive um impasse. E que eu quero, viu, Wellington, dizer para você. Você fala, falta o educador de saúde? Falta. Porque esse educador de saúde que nós estávamos prevendo, a Secretaria de Saúde, no entendimento que nós tínhamos feito, tinha ficado de suprir isso com palestras periódicas dentro dos COSES. E que depois, também, por uma descontinuidade sofrida na Secretaria, isso não aconteceu. Mas o que nós temos? Nós vivemos esse impasse. A gente, diante da dificuldade de uma Vila Planalto, diante de uma dificuldade, nós não vamos dar atendimento? Nós temos que dar atendimento. E aí, em cada profissional que ele tem que entender que o seu papel, a sua atribuição, é uma atribuição de ter realmente um comprometimento com as crianças. É uma coisa que vem do coração, que eu sei que vocês têm. Assim, as crianças lá do Bernardo Sayão, elas sofreram com a descontinuidade do COSE lá, e se isso é retomado, se não pode ser dentro do galpão, então eu vou trabalhar que seja do lado de fora, vão trabalhar na horta. E eu vou me comprometer com isso, e eu vou me envolver com isso. E eu tenho acompanhado muitos outros programas que a gente tem feito com muitas dificuldades, mas aonde há esse envolvimento do profissional com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, todas essas dificuldades elas são superadas. Não é que têm que ser esquecidas, elas têm que ser exigidas. O governo tem que prover orçamento com prioridade para criança e adolescente, ponto.
se não for pela questão desse entendimento da sociedade que a gente quer, do direito da criança, que então vão olhar dentro do espírito da lei. Agora, nós não podemos negar o atendimento esperando a condição ideal. Hoje, os nossos COSES, contrariamente do que era do passado, nós temos material à vontade para trabalhar com as crianças. O educador pode fazer o planejamento, o seu planejamento, se ele fizer, que vai ter o material. Hoje nós temos a possibilidade de ter ônibus para fazer deslocamento das crianças. É o ideal? Não, mas temos ônibus para fazer deslocamento das crianças. Para fazer um passeio, para poder pegar em casa. Hoje, nós temos instalações, pelo menos algumas, que são de muito orgulho. Igual falou, em 2009, nós não tivemos nenhum gasto com reforma de COSE. Nós fizemos uma grande reforma no COSE de Planaltina, mas como ele está agregado ao CRAS, então o CREAS, o COSE e o CRAS foram reformados, mas aparece numa rubrica única, entendeu, Érica? Então, nós fizemos um grande investimento no CRAS de Planaltina. Está se fazendo agora no CRAS de Sobradinho e em vários outros CRAS. E aí o que eu peço para cada um de vocês que são servidores, primeiro, cobrança na prioridade, naquilo que tem que ser prioridade dos programas do governo. Né? Sempre alerta com relação a isso, que nós sempre estejamos mobilizados para isso. E segundo, que nós possamos, dentro das condições que nós temos, levar o nosso conhecimento, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa acolhida para todos que a gente atende. E, às vezes, eles precisam de esse muito pouco que a gente tem para dar, né? Porque falta essa parte material, mas isso faz muita diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes, das mães, dos idosos que a gente atende nos COSES. Nós estamos com muitos programas novos no COSE. Né, temos o Mestre do Saber, que é um programa maravilhoso, que também está ajudando os educadores. Então, é esse resumo que eu faço. Mobilização pelo orçamento, pelas receitas, que possam ser aplicadas diretamente nos COSES, mas também que nós não possamos perder essa dimensão do humano, daquilo que a gente pode fazer, que depende apenas de nós, daquele envolvimento, daquele acolhimento que a gente possa dar a esse público que a gente atende em cada uma das nossas unidades. E como isso faz diferença. Aonde há esse envolvimento, e esse foi um caso específico do COSE Bernardo Sayão, onde as crianças adquiriram pertencimento de tal ordem que tirá-las do COSE Bernardo Sayão era como arrancar um pedaço delas. Esse é o testemunho que eu gostaria de deixar registrado aqui, e o meu comprometimento aqui nessa casa, com a causa da assistência social, com todos os assuntos que dizem respeito. Estou acompanhando para e passo a LDO, vou acompanhar o orçamento, como também tenho audiência marcada com o Rogério Rosso, para que o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social seja descontingenciado. E faço aqui até um apelo a mais. Que nós pudéssemos fazer um grande movimento, Érica, de irmos ao Rogério Rosso exigir o descontingenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Para a gente não ter que chegar a fazer, como o mestre Darmas, os moradores do mestre Darmas fizeram, de parar uma rodovia por 3 horas para que o orçamento de Planaltina, da administração de Planaltina, fosse descontingenciado. Eu acho que nós estamos esgotando todas as formas de diálogo. E ontem mesmo eu tinha uma audiência com o governador, que ela não pôde ser dada sequência por
por uma outra atividade que o governador tinha, mas que agora eu aproveito essa audiência pública para que nós possamos nos mobilizar e exigir o descontingenciamento do orçamento da SEDEST, como também a recomposição do orçamento que foi cortado. O orçamento, deputada Aérea, você pode ir lá, foi cortado substancialmente esse ano na Secretaria, e principalmente nos programas de atenção à família. Muito obrigada. Obrigada, deputada Eliana. Nós tivemos, vou só repetir, em 2009, a dotação inicial para a construção de COSs, 2.500.000, ela foi totalmente cancelada. E de uma dotação autorizada de 850.000 para a reforma dos COSs em 2009, nada foi liquidado. Agora se explica a questão do COSs de Planaltina. Inclusive, o COS da expansão de Samambaia, o que fez? Eu autorizei retirar da Secretaria e passar para a administração da Samambaia, porque eles têm muito mais facilidade de fazer a licitação. Então, foi feito... Por descentralização. Foi descentralizado para que pudesse ser efetivado. Em 2010, para a reforma dos COSs, a dotação era de 1.250.000. Ela foi reduzida para 779. Isso é proibido, porque COSs, o orçamento da SEDEST, ele não envolve só criança e adolescente, óbvio, nem o CRAS. Mas COSs é criança e adolescente. O orçamento de criança e adolescente não pode ser contingenciado. Isso é diretriz da LDO. Não pode ser contingenciado. Inclusive, uma lei do orçamento, de sua autoria, se não me engano, que foi aprovada por esta casa, não pode se contingenciar orçamentos de criança e adolescente. Isso aí foi uma emenda que foi feita, que nós fizemos, a LDO. A LDO não permite o contingenciamento. Obviamente que o fato de não contingenciar não significa que vai liquidar, que vai fazer. Mas não pode contingenciar, não pode tirar daqui, tirar de lá. Pode até não utilizar, mas não pode tirar. E quando eu falo de COSs, e você teve a redução, cabe uma representação ao Ministério Público sobre isso. Bom, eu gostaria de informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara, que é www.cl.df.gov.br, e pelo canal 9 da NET. E ela será retransmitida de acordo com a grade da programação da emissora. Gostaria de registrar e agradecer a presença da Keile Moura Gonçalves, que é pedagoga, do Vinícius Silva, que é educador em assistência social, do Edmilson Marques, especialista, da Leonora Dalmas, educadora social. Não, Leandro, eu não consigo mais ler direito. Leandro Dalmas, que é educador social, da Thelma Regina, que é educadora social, da Gilza, que é educadora, assistente social, do Wendel da Cunha Lima, que é especialista em assistência social, o Gilson, que é especialista em assistência social, o Wendel, que é especialista em assistência social, da Maria Ledinalva, que é educadora social, na dinamização, da Paola Talita de Oliveira, que é especialista em assistência social, da Zuleika Aparecida Lopes, que é chefe da ouvidoria da SEDEST, do Luiz Robério Frota, educador social, da Janaína Teles, educadora social, Giovana Pereira, também educadora social da área de artes, da Raquel das Neves, que é pedagoga, da Isabela Tereza, educadora social, do Vitor Brito, que é educador social, do Ailton Almeida, que é educador social, do Tiago Gomes da Silva, que é conselheiro tutelar da Estrutural, do Djalma, que está aqui conosco à mesa, do Eduardo Carvalho dos Santos, educador social, do Rome Pova, que é educador social, Juventino
Luciano de Oliveira, educador social, da Luísa Mendonça de Oliveira, especialista em assistência social, da Emanuele Ribeiro Cavalcante, que é pedagoga, do Augusto César Ribeiro, que é educador social, do Marcos Aurélio, técnico de educação física, do Cássio Alves, que está aqui conosco à mesa, da promotora que está conosco à mesa, da Kévia Oliveira da Silva, especialista em assistência social, da Elisete Américo, que é educadora social na área de meio ambiente. Agradecer a presença da Lucila, que está aqui conosco, que nos acompanhou, inclusive, na visita que foi feita ao COSES da Vila Planalto. A presença do Nelson também, que está no CDCA, que é das aldeias SOS, prazer imenso, grande defensor dos direitos da criança e do adolescente, e passar a palavra ao doutor Ricardo Batista, subsecretário da SEJUS. Excelentíssima deputada Érica Cocai, excelentíssima deputada Helena Pedrosa, demais componentes da mesa. Como integrante da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, é inegável o nosso interesse também em acompanhar essa situação que envolve o atendimento da criança e do adolescente em todos os níveis, até mesmo porque dentro da nossa pasta se encontra a execução das medidas socioeducativas, que acaba sendo a última ponta de toda a rede de atendimento, que nós percebemos exatamente a falha ou a deficiência nas ações, não só do Estado, mas da sociedade civil, no acolhimento da criança e adolescente em situação de risco ou em situação de necessidade nas suas primeiras fases da vida. E entendo que nós estamos passando por um período de mudança profunda dentro do sistema. Até 2006, todas as áreas de atendimento da criança e do adolescente especializadas eram desenvolvidas por uma única secretaria, Secretaria de Estado de Ação Social. E no início de 2007, nós tivemos o desmembramento, mediante a criação da Secretaria de Justiça, que absorveu a parte de execução do sistema socioeducativo. E nós, então, tivemos, é fato, a dedicação de 2 secretarias, especificamente para a área de atendimento. Só que, de lá para cá, nós não tivemos, infelizmente, o investimento necessário para esse atendimento. Se nós formos percorrer todo o sistema, e aqui, quando eu falo sistema, estou falando de toda a rede de atendimento, não só COSE, CRAS, CREAS, mas também as unidades de internação, semi-liberdade, liberdade assistida e conselho tutelar, nós vamos perceber que realmente aquilo que foi dedicado a título de investimento para evoluir e atender a demanda crescente, não só simplesmente o público que já existia, mas aquilo que foi crescendo, nós vamos perceber que foi, de fato, muito pouco. Talvez os esforços que são reconhecidos, dedicados pelas 2 secretarias durante esse tempo todo, e eu sei do que eu acompanhei desde 2007 para cá, não foi um esforço pequeno. O que foi exigido de todos os servidores, de todos os que passaram pela chefia das 2 secretarias, foi um esforço realmente muito grande. Mas nós não tivemos ainda a oportunidade de efetuar um planejamento. Antes do que isso, nós não tivemos a oportunidade de fazer uma leitura, um diagnóstico real de toda a rede de atendimento especializado à criança e adolescente no Distrito Federal. Nós estamos fazendo análises pontuais. Uma hora são as medidas socioeducativas, outra hora os conselhos tutelares, vez ou outra o COSE ou o CRAS, mas não há uma leitura clara de como todos esses órgãos funcionam em integração e não há ainda um planejamento claro do que pretendemos fazer para os próximos 4 anos. E isso não é, no meu sentir, ao meu julgamento, culpa de uma pessoa determinada ou de uma circunstância específica, mas é como as coisas foram acontecendo e a gente precisa aprender a lidar com a realidade, nos adaptarmos a ela e fazer disso a lição para o futuro.
E um dos pontos fundamentais para, digamos assim, minorar este problema, de fato, é a questão orçamentária. E esse momento é um momento crucial. Nós sabemos das dificuldades por que passamos aqui no Distrito Federal, principalmente as circunstâncias políticas, que levaram a esse contingenciamento, que também nos atingiu, deputado. Nós tivemos também nas medidas socioeducativas o contingenciamento de grande parte dos valores, fizemos a justificativa e, aos poucos, esses recursos têm sido liberados, mas é preciso estabelecermos como prioridade de atendimento à criança e adolescente no Distrito Federal. Essa é a nossa luta. E nós estamos ansiosos, por quê? Porque nós temos aí um período extremamente curto do final de uma gestão, onde vamos ter que nos adaptar à realidade que já existe, tirar dos recursos que já temos as soluções para os problemas que já vêm evoluindo há muito tempo, usar da nossa criatividade, da competência que os gestores estão dedicando para isso, mas começarmos a pensar num novo horizonte que já se avizinha, que é um mandato de um novo governo já para o ano que vem, e aproveitar esse momento para plantar as sementes e estabelecermos um pacto de cobrança de que vamos realmente levantar essa bandeira. E a questão orçamentária é, no final das contas, onde tudo se resolve. Porque como vamos planejar investimento, construção de unidades, reformas, contratação de pessoal, capacitação dos servidores, reordenamento do sistema, sem passar pela questão orçamentária e financeira. E essa responsabilidade é de todos nós. É de nós, gestores, é desta Casa Legislativa, e nós já agradecemos de antemão o apoio das deputadas Eliana Pedrosa e Érica Cocai, já empenhados aqui, de lutar neste momento em que se discute a LDO, para que a questão da criança e do adolescente seja de fato priorizada. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. E passar a palavra nesse momento para a doutora Fabiana de Assis, promotora da Infância e Juventude do DF, do Ministério Público do DF, e já dizendo que ela vai ter que se retirar logo após, porque tem um outro compromisso. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos à mesa na pessoa da deputada Érica Cocai. Quero agradecer a possibilidade de fala aqui e para dizer de que falar de COSE é falar de um direito, né? De falar de um direito de assistência social. E falar de um direito que nasceu de uma luta de um movimento social e que, infelizmente, encontrou, quando se consolidou no Brasil, um outro movimento político, uma escolha de um modelo político neoliberal que, então, faz com que esse direito de assistência social nasça morto. Eu tenho pesar de falar isso, mas é uma realidade. E eu gosto de falar isso toda vez que eu falo de assistência, para dizer que a gente não está aqui por acaso. Né? Então, olhar essa foto dessa casa da Vila Planalto é olhar a assistência social. Então, se a gente pudesse fazer uma figura de uma imagem da assistência social no Brasil e no Distrito Federal, é a figura dessa casa. E aí o que é poético é que a deputada fala, e num lugar lindo. Né? Então, um lugar arborizado, isso é assistência social no Brasil e no Distrito Federal. E daí a gente pode ver o tamanho do nosso desafio, né? Porque nós temos um desafio de concretizar esse direito. E não é um desafio pequeno. Então, um espaço de fala como esse, um espaço político de discussão como esse, nos traz a nossa responsabilidade como Ministério Público, como poder público, político daqui, executivo, movimentos sociais, servidores, para o tamanho do nosso desafio. E daí, embora essa audiência hoje aqui traga o recorte do COSE, na verdade, a nossa reflexão tem que trazer uma coisa mais ampla, é a implementação do Sistema Único de Assistência no Distrito Federal, porque todos esses equipamentos da assistência eles estão relacionados e eles têm uma razão de ser esse relacionamento para um atendimento final. E quando o Ricardo chega aqui e fala, nós não conseguimos fazer um diagnóstico, nós fazemos análises pontuais, e é isso mesmo, a realidade do Distrito Federal é que não existe um diagnóstico da questão da assistência. E, inclusive, quando a deputada
Eliana Pedrosa esteve aqui, ela falou do TAC, e era uma discussão que o Ministério Público tinha muito com a Secretaria na época, precisamos construir um diagnóstico, inclusive nós temos notícias de que essa contratação dessa universidade foi feita na época, está sendo feita para fazer esse diagnóstico. E daí, a minha fala embora o recorte seja COSE, nós precisamos trazer para esse espaço público de debate que é a implementação do Serviço Único de Assistência. E daí eu vou trazer a experiência de Ministério Público, de Promotoria da Infância, para dizer que não é fácil. Para dizer que nós precisamos, como grupo, como sociedade civil organizada, como política, e aí eu estou dando alguma ideia, mas de um grupo de trabalho, porque precisa do compromisso político e pessoal das pessoas que podem fazer, das pastas políticas do governo do Distrito Federal que podem fazer. Eu acompanhei a execução do TAC e posso dizer que foi um TAC emergencial, não tinha a pretensão de reestruturar e de discutir a implementação do SUAS, mas era para contratação de pessoal, porque, num belo dia, numa sexta-feira, todos os equipamentos da assistência acordaram sem os seus técnicos em razão do cancelamento do contrato do Instituto Nacional de Fátima. Então, foi uma questão emergencial. Mas o problema é tão grave de que o emergencial não conseguiu ser solucionado até hoje, porque, embora, e aí eu faço mesmo, não tenho o pudor de dizer que presenciei o empenho da Secretaria na SEDEST, na época, o empenho dos técnicos na execução do TAC. Para a contratação, execução do concurso e contratação, e até hoje a gente não conseguiu concluir esses concursos e a contratação de todo o número de pessoal estabelecido no termo de ajustamento de conduta. Mas eu presenciei, por outro lado, também muitas outras coisas que eu preciso pontuar aqui, para a gente poder dimensionar o tamanho do nosso desafio. Eu presenciei uma pasta, que era a Secretaria SEDEST, e os técnicos extremamente comprometidos com a necessidade de contratação de pessoal e reestruturação de alguns equipamentos, e, por outro lado, encontrei um Distrito Federal extremamente resistente a essa reestruturação. E encontrei uma resistência e presenciei tamanha da Secretaria de Planejamento, na época, que não tinha qualquer interesse na contratação desses servidores. E, na época, também encontramos uma resistência do governo, do chefe do executivo local, que tinha extrema resistência na nomeação dos servidores que já estavam contratados. O que me diz isso? Me diz que esse espaço aqui de fala, esse espaço político, precisa cavar e construir um compromisso político e pessoal das pessoas que podem trabalhar nesse sentido. Então, eu pontuei algumas coisas da minha experiência no TAC, que foi uma questão emergencial que estamos aí para fazer 4 anos e não conseguimos concluir, de que precisa um compromisso político, sim, precisa essa mobilização social e essa mobilização dos vários setores, aí eu acho que essa casa é importante, o Ministério Público, as secretarias, de comprometer as pessoas que podem fazer as ações se realizarem. Então, o chefe do executivo local, ele precisa estar comprometido com a questão da assistência, e eu posso dizer que no histórico do Distrito Federal, esse compromisso, para mim, não está aparente, né? Se a gente pensar que nos últimos 86 para cá, não existiu esse compromisso, então, eu acho que esse chefe do executivo local tem que ser chamado a se posicionar publicamente perante esse compromisso. Os secretários de Estado que manejam os recursos e orçamento, e aí especialmente a Secretaria de Planejamento, precisa estar aqui num espaço público como esse para prestar um compromisso, porque não adianta as pastas de Justiça e pastas de SEDEST dizer eu tenho um compromisso, porque são muitas forças políticas que precisam estar comprometidas para as coisas acontecerem, né? Então, eu faço essa reflexão da necessidade de um grupo de trabalho para fazer um trabalho político desse compromisso, desses gestores que podem trabalhar, e um planejamento realmente para a gente começar a discutir no Distrito Federal a implementação do SUAS. Então, um planejamento para a questão do orçamento, um planejamento para a gente discutir as estruturas, primeiro o diagnóstico, mas o diagnóstico eu quero crer que já está mais adiantado, porque já existe uma possibilidade de contratação. Precisa de um diagnóstico no Distrito Federal para dizer que os equipamentos precisam ser instalados em tal lugar, em razão da vulnerabilidade social, e não porque o Distrito Federal tem um prédio que é conveniente instalar naquele lugar.
Então, esse diagnóstico precisa estar pronto para que a gente consiga iniciar uma discussão em torno disso e um planejamento para... E aí eu vou dizer que não é 1 ano, 2 anos, é um compromisso de gestão de décadas para a gente conseguir implantar esse sistema aqui no DF. Então, pensar em estruturas físicas a partir desse diagnóstico. E aí, por isso que precisa do compromisso político das outras pastas, porque a SEDEST não tem essas estruturas, a SEJUS não tem essas estruturas. Então, quem que vai possibilitar? Então, que recursos serão usados para a implementação desses equipamentos? Carreira de assistência. É preciso que tenha uma discussão séria a respeito da carreira de assistência, para a criação de cargos, para a reestruturação da carreira, para a organização de concursos públicos, sérios, para a realização de capacitação continuada, para estabelecimento de programas de supervisão técnica dos integrantes da carreira da assistência, né? Nós precisamos cuidar das pessoas que cuidam, né? Então, mas tudo isso tem que estar dentro de uma discussão política e dentro de um compromisso político, né? Então, é essa a minha fala de hoje, para dizer do tamanho do nosso desafio, e aí eu me coloco, porque é nosso desafio a concretização desses direitos e da necessidade da gente se organizar como instituições de sociedade civil para enfim, diretriz, o direcionamento que vai ter para um grupo de trabalho, para articular politicamente o compromisso desses gestores, para exigir um manifesto público dos possíveis candidatos, o compromisso em relação à assistência social, porque é um momento de concretização de direitos. E aí, eu tenho uma curiosidade de acompanhar o orçamento e sempre falo isso, os recursos para assistência, enfim, e aí pelo recorte da criança e adolescente, eles sempre são, não há planejamento, eles são poucos, mas a gente observar quantos recursos o Distrito Federal, e eu adoro falar essa fala, ele se compromete com publicidade. E aí eu gosto de usar também uma fala de que a gente gosta muito de asfalto, né? É muito fácil o Distrito Federal fazer obras e viadutos. Então, a fala da deputada Eliana é muito séria. Precisa existir um compromisso político de utilização desses recursos que são orçados, para que realmente a gente consiga efetivamente tratar e estar aqui conversando sobre real implementação do SUAS e não sempre apagando os incêndios, sempre nas discussões emergenciais, sempre falando de violação de direitos, né? Então, vamos sair daqui hoje, e a minha proposta, nessa visão poética de uma casa num lugar lindo. E é esse que é a assistência social. É aquela casa que a gente viu ali da Avenida Planalto, num lugar lindo. Então, o tamanho do nosso desafio e a necessidade da nossa organização para que a gente faça essa transformação social. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fabiana. Eu gostaria de agradecer a presença do Maurício Albernaz, que é advogado e coordenador de apoio técnico aos conselhos tutelares, da Adélia da Silva Carvalho, educadora social, da Patrícia Moura, pedagoga, e do Daniel Abreu, que é educador social do meio ambiente. Eu vou, antes de passar a palavra para a senhora Ciênia, diretora de Proteção Social Básica, chegou à mesa uns questionamentos e eu já vou fazê-los. O que devemos fazer hoje, na prática, sem pessoal e com a estrutura precária, inclusive colocando em risco a vida das crianças? Segundo, existe material, mas muitos COS não têm material porque o responsável encarregado não solicita. 3, as capacitações do ponto de vista técnico não atendem às expectativas, pois não foi feito um diagnóstico para se levantar a real necessidade da capacitação dos profissionais dos conteúdos a serem trabalhados. O nível técnico de alguns dos profissionais que conduziram as capacitações deixou muito a desejar. Os números das capacitações eram grandes, mas, em termo qualitativo, que tipo de mudanças essas capacitações impactaram nos COSES?
temos um problema sério com a definição de papéis. Feito um organograma e fluxo, a gestão com a definição de papéis, falta um organograma e fluxo. A gestão dos COSES, em sua grande maioria, é péssima. Os coordenadores não cumprem seu real papel e têm medo de sofrer retaliações se tomarem alguma atitude por serem cargos de confiança. Nós poderíamos era trabalhar com o Executivo para que tivéssemos nas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social o que as unidades da Secretaria de Educação já têm, que é a eleição. Eleição para... Secretaria de Educação já tem isso. Tem 3 coisas que a gente precisava implementar na saúde e em outras secretarias, inclusive a SEDEST. É eleição para os gestores. Segundo, só assume cargo comissionado servidor de carreira. Obviamente que isso não assegura muito mais, assegura fidelização. E a terceira é que os conselhos escolares têm poder deliberativo, que aí importa numa gestão compartilhada. Nós vimos recentemente nos jornais o que havia, inclusive, um mapeamento dos cargos a serem indicados pelos deputados. Não é? Ou não só pelos deputados, me parece, mas a ser loteado. E se nós assegurarmos, do ponto de vista da gestão, que haja a eleição, como na Secretaria de Educação, eu acho que a gente avança. Aqui no Distrito Federal, no governo José Aparecido, na década de 80, se não me falha a memória, havia eleição para a saúde e para a educação. Para esses 2 segmentos havia eleição. Hoje só temos para a educação. E por muito tempo não tivemos nem para a educação, nem para a saúde. Mas, enfim, eu passo a palavra nesse momento a... Só uma coisinha, no governo Cristóvão nós conseguimos trabalhar com a lista tríplice para a indicação dos cargos também de confiança. Então, alguma coisa que possibilite que as pessoas possam opinar, porque ninguém melhor do que quem trabalha no dia a dia e cumpre essa função social, que não é caridade, não é caridade, não é me dar o que me falta. Eu acho que houve uma reconceituação da assistência social que foi extremamente benéfica para o país. Rompeu-se com a lógica do rerum novarum, de que assim, o que me sobra eu dou para quem falta, porque isso consolida a relação de subalternização. Me falta e eu dou para quem me sobra e eu dou para quem falta. Então, consolida e naturaliza a desigualdade. Nós estamos trabalhando com direitos, uma política pública que tem profissionais capacitados para o exercício do direito, inclusive da consciência de que todos somos sujeitos e sujeitos de direito. Bom, eu passo a palavra para a senhora Ciênia, que é diretora da Proteção Social Básica, e aqui representa o secretário da SEDEST. É o secretário que não é o secretário? Bom dia, quero iniciar minha fala cumprimentando a deputada Érica Cocai, que assumiu a convocação dessa audiência. A SEDEST tem o maior prazer, estou aqui representando o senhor secretário Edgar Lorenzini e a subsecretária Marta Salles. Quero também, antes de sair, cumprimentar a deputada Eliana Pedrosa, que foi nossa secretária, de quem a gente tem só agradecer o período de gestão que esteve à frente da nossa secretaria, os demais membros dessa mesa, aos colegas, cumprimentar especialmente um ex-secretário também, quem eu tive o prazer de trabalhar, Dr. Oswaldo Russo, minha ex-diretora de Proteção Básica, Maria do Carmo, a minha colega de diretoria, Lívia, e os demais colegas, servidores das unidades do Centro de Orientação Socioeducativa, COSES, os demais componentes do sindicato, além do Cássio, que já vi aqui, o Osias. Eu quero iniciar a fala também colocando que desde 2005, nós, trabalhadores da área da assistência social, estamos no exercício
da implantação e da implementação, né, da nova política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. É um exercício que vem exigindo muito de todos nós, trabalhadores, gestores, operadores, enfim. E a SEDEST, hoje SEDEST, mas em 2005, né, tinha outro nome. Quando da implantação, nós tínhamos estruturas, né, físicas na secretaria, instalações que foram adaptadas já no exercício, né, de adequação ao novo sistema único de assistência social, né, que nós tínhamos CDS, tínhamos o Centro de Orientação Socioeducativa, os abrigos, e houve aí uma, né, transformação de CDS em Centros de Referência de Assistência Social, os COSES, que somente no Distrito Federal, né, tem esses equipamentos para a oferta dos serviços de convivência, inclusive na política, no Sistema Único, não coloca desse equipamento específico para a oferta do serviço de convivência. Hoje, né, nós temos 25 unidades, né, de execução de serviço de convivência entre COSES, o Centro de Convivência de Idosos, o Centro de Referência de Convivência Intergeracional Granja das Oliveiras e alguns CRAS, que apesar, né, de não ter o equipamento físico de COSE, ofertam os serviços de convivência. Hoje, né, também focalizando agora especificamente nos COSES, né, até porque foi muito colocado aqui, nós temos, né, 298 servidores, dentre servidores com cargos comissionados, servidores sem cargos comissionados, sem vínculos, obviamente, educadores sociais, nós temos 96, pedagogos e técnicos de assuntos educacionais, 18, técnicos de educação física, 9, agentes administrativos, 20, agentes sociais, 29, motoristas, 6, auxiliares, que são os profissionais de nível básico, 85, e outros profissionais de outras especialidades, nós temos 6. A NOB-RH, ela não define equipe mínima para a oferta dos serviços de convivência. O que a NOB-RH traz para a proteção social básica é a equipe mínima para CRAS. O que hoje norteia a SEDEST na composição das equipes, né, que executam serviços de convivência é a portaria da SEDEST, a portaria 118, que está em fase, né, de reelaboração, ou seja, ela será publicada novamente. E nessa nova publicação, até vou tentar fazer uma síntese de algumas questões que surgiram nas falas, né, está sendo prevista a garantia de agente social em COSE, não no quantitativo de educadores sociais, né, porque os educadores sociais eles têm uma função diferenciada de agente social. Então, isso está previsto. Outra coisa que está prevista, né, essa situação que foi levantada de número desigual, né, de COSES, de servidores, de acordo com o poste, isso também, ontem, inclusive, eu já conversei com vocês, educadores, pedagogos, coordenadores, na nossa capacitação. Após a nova publicação da portaria, isso vai ser feito um remanejamento de forma a adequar melhor, né, os COSES de recursos humanos. Com relação à estrutura física, eu também já foi colocado aqui, né, que está sendo pautado. Alguns estão com datas, né, aguardando aí a elaboração de projeto, outros com projetos orçados, como já é o caso do Bernardo Saião, aguardando a liberação de recursos humanos, recursos financeiros, desculpa, e a fala da deputada Eliana Pedrosa já deixou claro, né, o que está acontecendo, e me parece que entendi que vai haver aqui um compromisso, né, não só das deputadas, dos representantes do Ministério Público, de outras secretarias, mas de nós também, servidores dessa casa, de lutarmos para que isso venha a acontecer, né,
descontingenciamento de recursos financeiros para que essas reformas aconteçam. Tem construção de COSE previstas, né, o COSE Santa Maria e o COSE do Gama Leste, que nós também estamos aguardando a liberação de recursos. Temos também, além da questão de atendimento direto, né? Eu quero aqui ressaltar que o serviço de convivência, nós também temos parceria com entidades não governamentais, conveniadas com a Secretaria, e hoje nós temos aproximadamente 2.500 crianças e adolescentes atendidos por intermédio dessas entidades conveniadas. Quero estar colocando, reafirmando aqui para a deputada Érica Cocai a questão que ela avaliou, e muito bem, a questão do COSE da Vila Planalto, referenciamento ao CRAS Varjão, né, são distantes, são 2 equipamentos distantes, e ainda ontem nós respondemos um documento colocando do que nós precisamos, né, em algumas regiões administrativas, que equipamentos da proteção básica e da proteção especial nós necessitamos de espaço para construção e implantação, e lembramos bem da situação, né, nós temos que ter um CRAS, ou talvez 2, por conta da extensão do plano piloto, e já indicamos, né, essa necessidade, porque também concordamos que são áreas distantes, né, o Varjão da Vila Planalto. E só para terminar, porque já, né, foi me solicitado, nos questionamentos que foram dirigidos à mesa, né, a capacitação, esse processo de capacitação de 1 ano, ele extinguiu. Lógico que capacitação, nós também entendemos que tem que ser um processo contínuo e está pautado a continuidade, mas quero reafirmar o trabalho, né, das gerências da diretoria, que fazem, né, também encontros sistemáticos, e entendemos que isso também é capacitação, né, em serviço. Quem vai provocar a mudança, né, que foi um questionamento, quem vai, de fato, após a capacitação, após a teoria, colocar em prática o que o que tivemos acesso? Eu acredito que o sujeito da mudança somos nós mesmos, né? Nós que estamos no dia a dia com os usuários da assistência social, é que somos os agentes, né, primeiro aí dessa mudança. Muito obrigada. Nós vamos passar a palavra para o Coraci, mas a gente vai solicitar que quem quiser fazer uso da palavra, apenas levante a mão. Nós já temos uma pessoa inscrita, e apenas levante a mão que nós já vamos, o cerimonial vai pegando as inscrições. Antes de passar para o Coraci, só vou ler dois questionamentos que chegaram à mesa. Por que alguns educadores estão sendo remanejados para assumir o ProJovem, que é um programa do governo federal? Quais foram os critérios utilizados para este remanejamento? Remanejar educadores não compromete ainda mais a qualidade dos serviços prestados? Em relação ao CRAS, COSE, FERCAL, que sequer possui portaria que oficializa o funcionamento das suas atividades, gostaria de questionar a implementação de atividades socioeducativas para crianças de 6 a 14 anos em um espaço que ainda não possui funcionamento regularizado, espaço esse que não possui cercamento, pondo em risco a segurança das crianças, além de instalações insalubres e espaços inadequados e insuficientes para a execução das atividades. Então, questionamento sobre o CRAS/COSE FERCAL. E o outro é sobre a questão do remanejamento para o ProJovem. Eu vou estar encaminhando essas perguntas para você, Ciane, que aqui representa a SEDEST, para que você possa se posicionar sobre elas depois. E passa a palavra ao Coraci Coelho, que é conselheiro do CDCA, Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia a todos e todas. Em nome da deputada Érica, quero cumprimentar a mesa.